Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome dele, e como igreja, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos abrir Mateus. Eu gostaria de início ler dois textos do capítulo 7, dois versículos do capítulo 7 de Mateus. Aí está escrito assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. A minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que o Espírito Santo fale no seu coração, no coração do pregador, porque a palavra de Deus é viva e mais cortante do que espada de dois gumes. Primeiro corta quem fala, depois quem ouve. Então, como igreja, eu gostaria que vocês concordassem comigo, no sentido de que o Espírito Santo fale no nosso coração. Amém? Quando Ezequiel estava no rio Quebar, sofrendo, longe de Jerusalém, que é um tipo, o centro espiritual, ou o testemunho de Deus na terra. Jerusalém tipifica o testemunho de Deus na terra. E Ezequiel estava no rio Quebar, na Babilônia, com certeza numa crise profunda, longe, porque ele estava sendo preparado para entrar no lugar santo dos santos. Ele estava sendo treinado, e era o maior sonho de Ezequiel, é poder uma vez entrar no lugar santo dos santos e falar e ouvir a Deus. Mas levado para a Babilônia, o sonho se foi. Uma crise profunda, os céus se abrem para ele, coisa que não dá para entender. Parece que Deus sempre usa momentos difíceis, momentos de solidão, de angústia, para falar o nosso coração. É um paradoxo. E quando os céus se abriram, aliás, no Velho Testamento, os céus se abrem para um homem, Ezequiel. E no Novo Testamento, os céus se abrem para dois, para Jesus e para Estevão. No momento em que ele estava sendo apedrejado, os céus se abriram. Ele viu o Senhor. Sempre é assim. Lá na crise, nós vamos ver alguém. Ele viu a Cristo. E os céus se abriram. Este é meu filho amado, em quem tem todo o meu prazer. O céu se abre para Ezequiel, e ele tem então uma visão de um trono, e ele descreve esse trono, e mostra ali 4 rostos, e um deles era de leão, já revelando o Evangelho de Mateus, que é exatamente a revelação de Jesus Cristo como rei, aquele que governa, aquele que manda, aquele que fala. E na verdade, de todos eles, dos 4 evangelhos, o Mateus é o mais longo. Por que é o mais longo? Porque ele é o rei dos reis. Ele fala,
nós precisamos ouvir. E quando ele fala em Mateus, então, ao narrar o discurso de Jesus Cristo, nesse discurso nós vamos encontrar e vê-lo em 5 etapas. Lógico que não vamos falar sobre isso aqui. É só para uma contextualização disso. Ele fala, e nessa primeira etapa do discurso de Jesus, ele fala de um negócio complicado. Ele fala que essa porta é estreita. Mas por que a porta é estreita? Você já fez essa pergunta? E por que o caminho é tão apertado? Mas eu gostaria de considerar com vocês o seguinte aspecto. Quando Deus deu a lei, lá, a repetição da lei, lá em Deuteronômio, logo em seguida, ele disse assim, quem dera se tivesse tal coração. Então Deus já viu que não seria possível cumprir aqueles 10, eles não tinham natureza para cumprirem os 10 mandamentos. E parece-me que nós estamos vendo uma situação muito semelhante aqui. Parece-me que Jesus então começa a falar da lei, estendendo e aprofundando esta lei e mostrando o caráter ou a natureza do reino e a natureza dos filhos do reino. E um estudioso parafraseou as bem-aventuranças da seguinte forma. Vamos lá? Só para a gente entender um pouco essa situação. Quando no versículo 3 diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Parafraseando, bem-aventurado os que deixam ir suas possessões e deixam que Deus seja o seu tudo. No 4, versículo 4, capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Parafraseando este versículo. Bem-aventurados os que deixam ir a sua felicidade e deixam que Deus seja a sua santidade. Porque muita gente confunde felicidade com santidade. A busca de felicidade é muito grande. Mas muitas vezes essa santidade não vem acompanhada dessa felicidade, segundo nós entendemos. Terceiro, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Parafraseando, bem-aventurados os que deixam os seus direitos e deixam que Deus seja a sua herança. 6, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Parafraseando, bem-aventurados os que deixam ir a sua própria justiça e deixam que Deus seja a sua própria justiça. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Parafraseando, bem-aventurados os que deixam a sua dignidade e deixam que Deus seja a sua misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Parafraseando, bem-aventurados os que deixam ir a sua duplicidade e deixam que Deus seja a sua única visão. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Parafraseando, bem-aventurados os que deixam ir o seu espírito de partidarismo e deixam que Deus seja a sua porção. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados, parafraseando, os que deixam ir a sua força e deixam que Deus seja o seu tudo. Agora, você vai fazer outra pergunta. Qual é a natureza, então, do reino, se esta é a natureza do reino? Uma natureza santa, que exige tudo isso. O que nós vamos fazer? Jesus disse o quê? Depois que ele faz esse longo discurso, ele fala, a porta é estreita. Agora a pergunta é esta, por que a porta é estreita? Alguém disse, porque nós somos gordos. Primeiro, ao invés de humildes, orgulhosos. De mansos, reivindicando seus direitos. Em vez de justiça de Deus, cheio de justiça própria. Em vez de cheio de misericórdia, sem misericórdia. Limpos, impuros. Pacificador, guerreiros, gosto da briga, guerra. Em vez de sermos perseguidos, nós somos perseguidores. É o contrário. Por isso a porta é estreita. Agora, como ser tudo isto, se a natureza do reino é esta, a natureza dos filhos também tem que ser. Por isso que ele diz a porta é estreita, mostrando que há uma necessidade da operação da cruz na nossa vida. Por quê? Porque, primeiro, a cruz é o fim de nós mesmos. É o fim da nossa justiça própria. É o fim do nosso orgulho. É o fim de uma natureza briguenta, cheia de partidarismo. A cruz. E ninguém aceita. Ninguém quer morrer. Há muita gente que quer vida, mas não passa pela cruz. Não quer a cruz. E a cruz é o meio pelo qual Deus executa toda a nossa pretensão para que Cristo seja o tudo em nós. Agora, queridos, dois fatos interessantes aqui, dois aspectos. Porta e caminho. Presta atenção. Porta e caminho. Para você sair de um ambiente para outro, bastou um passo. Se você entrar numa casa, você está do lado de fora, você não precisa dar muitos passos para sair de um ambiente para outro. Um passo é suficiente. Você deu um passo para transpor do lado de fora para dentro. A porta aqui é a nossa justificação. É a nossa morte. É a mudança de ambiente para o outro. Porque, na verdade, tudo isso que Jesus colocou, nós não temos natureza. Não há no homem a natureza de humildade. Ele não é manso por natureza, ele não é pacificador, ele não é misericordioso. Nós não temos isto. Este caráter não existe no homem. Mas então, por que Jesus exigiu isso? Na verdade, isso aqui é para diagnosticar a nossa miserabilidade. É o diagnóstico. Tenta ser humilde pela força da carne. Você pode até mostrar humildade externa. Alguém olhar para você e achar que você é muito humilde. Mas humildade não é uma estampa. Humildade é uma coisa do coração, lá de dentro. Ser manso e humilde. Você consegue ser manso no seu dia a dia? O que é mansidão? Ceder os direitos. Você tem o direito de estacionar um carro no ambiente, você viu, está aberto para você, e de repente vem um e entra. Qual é a sua reação?
Você está numa fila do banco, um camarada vai lá e atravessa e vai lá no seu... E daí, o que você faz? Qual é a sua reação? É ir lá procurar o gerente, procurar a moça, denunciar aquele problema ali. E a Bíblia fala de mansidão é ceder os direitos, é deixar ir os seus direitos. E o homem tem natureza para isso? Não tem. Mas essa aqui é a natureza do reino. E deve ser a natureza dos filhos do reino. E o que fazer então? Então Deus tem que colocar fim nessa raça. E a porta é estreita. É uma crise. Deus tem que provocar uma crise. Aliás, Jesus sempre deixou o homem em dificuldade. Muitas vezes nós entregamos a forma pronta, mas Jesus muitas vezes deixou a pessoa pensar. Então aqui ele faz um diagnóstico. Ele inverte a situação. É com uma coisa muito parecida lá em Deuteronômio. Quando ele fala dos 10 mandamentos, ele diz quem dera. Não vamos denunciar Deus como propaganda enganosa. Puxa vida, Deus falou tanta coisa boa aqui, e de repente eu descubro que eu não consigo. Não vá no Procon, não. O problema está em nós, não em Deus. Isso faz parte da graça, faz parte da misericórdia. Deus levantar o diagnóstico, mostrar que nós não temos humildade nenhuma, que nós não somos mansos, que nós nem choramos pela nossa situação, nós não somos pacificador. Aliás, a gente fomenta. Chega uma pessoa que começa a falar mal do outro, aí você já atiça fogo no negócio. É mesmo, ele é esquisito, você reparou? Aí a coisa cumprida, e vai. Você não é pacificador. Você não é capaz de falar assim, meu querido, Humberto é uma curva de rio, nós vamos orar por ele. O cara fica sem graça. Você já fez isso? Você já experimentou ser pacificador, como é difícil? Você perde até a amizade. Misericordioso então, meu querido, ele não serve para nada, mas vamos usar de misericórdia. Isso é a natureza do reino. Mas por que Jesus colocou isso aqui? Porque exatamente ele vai dizer, a porta é estreita. Mas ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Por quê? Porque nós não temos natureza para isso. Se imaginou pedir para o velho homem ser humilde? Pedir para o velho homem ser manso? É uma loucura. Então, a porta é estreita. Porque o velho homem é orgulhoso. É cheio de coisa. Aí Deus, o que ele faz? Ele mostra uma crise. Você quer ser um bom cristão? Eu quero viver a vida cristã. Aí você entra em crise. E aí a crise deve levar você a um fim de você mesmo. Pedir a Deus misericórdia. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como fazer? E aí nós temos uma coisa maravilhosa. Jesus é tudo isso. Ele é humilde porque ele diz, vinde a mim, que eu sou manso, aprender de mim porque eu sou manso e humilde. Jesus é pacificador, é misericordioso. Ele é manso. Ele chora, ele chorou. Então toda essa natureza, tudo isso está inserido na pessoa de Cristo. Então qual é a minha necessidade? É da revelação de Cristo. É Cristo, somente Cristo. Primeiro fato, que a revelação, a natureza da revelação começa por uma crise. A porta é estreita. Tem que agachar. Não chegue com o nariz empinado não, que você não vai passar por ela. Cheio de justiça própria, não entra. Cheio de direitos, eu mereço, não entra. E assim vai. Por que a porta é estreita? A injustiça de Deus. Não, é porque nós somos redondos demais. Somos obesos.
Por isso que nós necessitamos de uma coisa maravilhosa, da revelação desta crise, de uma morte de cruz. A cruz é o fim meu, seu. Não existe outro meio, não existe uma experiência, não há como entrar na presença de Deus sem cruz. Eu sou a porta, disse Jesus. Mas graças a Deus, porque Ele nos chamou para si, Ele nos inseriu nele, e lá nós temos a resposta, o fim de nós mesmos, o fim da sua vida velha, o fim do velho homem, uma ressurreição, e uma vida nova, e Cristo. Agora Cristo é tudo isto em você e em mim, mas eu não vejo isso no dia a dia. Aí você perde a Deus, porque agora tem um caminho. A natureza da revelação é progressiva. Tem uma porta e tem um caminho. Ah, eu achei que só tinha porta. Verdade. Primeiro começa pela porta. Você não poderia estar aqui dentro desse ambiente se primeiro ter passado pela porta. Mas uma vez aqui dentro, você deve descobrir, conhecer o ambiente, investigar o que tem de bom aqui dentro. Você está inserido. A justificação é isso. Foi exatamente o que aconteceu com o povo lá no Egito. Uma noite foi suficiente. O sangue nas portas. Uma noite foi suficiente para o povo sair do Egito, mas 40 anos para o Egito sair de dentro daquele povo. Então, a porta é a justificação, é a entrada na presença de Deus, mas a natureza da revelação ela é progressiva. Agora, gente querida, do meu Brasil, você, por favor, não entenda esse progresso como conhecimento de Bíblia. Como se encharcar de assuntos. Esse progresso na vida cristã do dia a dia é no confronto, quando você levanta de manhã, nas crises. É um caminho difícil de ir, mas você vai. É um esbarrão aqui, é uma cara feia dali, é um atropelo daqui, é uma discórdia de lá, é uma crítica, e você vai caminhando. Este caminho é quando você acorda e muitas vezes bate a tristeza, muitas vezes é a cara feia da esposa ou do marido, a irritabilidade do filho, uma dificuldade no dia a dia. Como lidar com isto? Aí você vai descobrir que se você está agora inserido no reino de Deus, que é a presença de Cristo, você vai clamar por misericórdia e pedir para Jesus Cristo manifestar essa natureza, o caráter do seu reino no seu dia a dia. Não é por investigação de conhecimento bíblico, é dia a dia, é praticidade. É quando o negócio bater, a água subir, você clamar a Deus. É de crise em crise, nós crescemos. Então a natureza da revelação de Deus é progressiva. Vamos ver um quadro interessante. Ezequiel. Agora eu vou pedir para o Dodô ler, que está ali desempregado até agora. Ezequiel 47. Pode ler o versículo 1. Depois disso, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas, debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Queridos, preste atenção aí. Aqui nós temos uma palavra altar. Altar. Um estudioso, ele pega o templo, ele puxa de um ponto para outro, os 4 cantos do templo, e segundo ele, toda linha que passa
em todas as direções, cruza no altar. É do altar que flui tudo. Preste atenção. Você não precisa ficar criando muito mecanismos para que Cristo seja revelado em você. Você sabe onde Deus nos coloca? Levando sempre o morrer de Jesus para quê? Para a vida dele. Você quer crescer na vida cristã? Isso é muito simplório, que agora nós temos outras coisas. Mas fique com o simplório, fica com a simplicidade, levando por toda parte o morrer para que a vida dele se manifeste. Altar. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É a mesma coisa. Jesus está, quando ele está falando ali no templo, ele traz a visão de Ezequiel para uma experiência cristã, porque agora nós somos o templo do Espírito Santo, e aquele que foi regenerado deve fluir no seu interior rios de água viva. Essa água que flui, só que é progressivo, é do dia a dia, é na pancada, é no sofrimento, nas tribulações. Ninguém está vacinado aqui contra as tribulações. Mas na hora da angústia você clama ao Senhor. Na hora da angústia você vai a Ele. Senhor, por misericórdia. E a Bíblia fala que, até Deus fala assim, eu vou chamar você para o deserto, para falar o seu coração. Por quê? Há muitas vozes neste mundo, vozes proféticas. Os homens falam demais. Nós temos a voz da consciência, a voz da nossa vontade, da nossa alma. E Deus quer falar ao nosso coração, mas o barulho é tamanho que nós não conseguimos ouvir. Por isso Deus está permitindo crises e mais crises. Porque na crise você vai ao conchego, na presença dele, pedir misericórdia. Pai, Paizinho, fala no meu coração, dá-me uma direção. Então o caminho é progressivo. A porta de entrada, um passo é suficiente. Fui salvo, fui regenerado, agora eu vou para toda a eternidade. Mas e agora? Agora tem um caminho, tem um caminhar com Deus, tem um andar com o menor que andou com Deus. Mas não é um mar de rosas. É um filho problemático, é um marido chato de galocha, é uma mulher murmurenta. E aí? Como lidar com tudo isso? Como lidar com a irritabilidade do dia a dia? Com as discussões? Crise em crise. Caminho. Ele é progressivo. E vamos crescer aonde? Em Cristo. Porque no sofrimento Deus está desconstruindo a minha força. A força natural da minha alma. Porque eu quero que aconteça assim. Isso aqui tem que ser assim, mas não é assim. Vocês entendem, gente? Que não é assim que eu quero. Você determinou a sua vida dessa forma, mas não é desse jeito. É do jeito de Deus. Aí a cruz opera. Aí você chora. Aí você clama. Aquilo dói no seu coração. Senhor, faça a sua vontade. De crise em crise, é progressivo. Crescimento. O alvo de Deus, o alvo dele é formar Cristo em nós, a formação dele, a revelação dele. E aí vem uma coisa, vem outra. Você vai levantar de manhã e vai clamar ao Senhor, confessar que você morreu com Cristo. Jesus, eu creio na minha morte contigo naquela cruz. Agora eu quero a revelação. Porque eu ressuscitei, agora eu quero a tua manifestação diante desses quadros, diante dessa situação. Agora a intimidade, você vai caminhar dia por dia. Uma porta e um caminho. Terceiro, a natureza da revelação é alargar, ampliar
a nossa visão. Efésios capítulo 1, versículo do 15 ao 18. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Por favor, entenda que a oração é que Deus nos dê espírito de sabedoria e revelação. Aonde? Em Cristo. Olhos iluminados. Para quê? Para saberes. No original é conheceres. Uma palavra prática, gnóstico. Conhecer. Relacionamento. Não é algo teórico, não é a ideia. Oida. Praticidade. Andar. Saber qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do nosso chamamento? Qual é a esperança? Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo. E tem mais ainda. Esse espírito de sabedoria é para revelar as riquezas contidas em Cristo. Agora eu gostaria que vocês pensassem comigo uma coisa. Quanto mais beleza de Cristo, mais revelação de Cristo, menos você. É simplesmente isso. Quanto mais Cristo. Não fica aí achando que você tem uma participação disso. Eu preciso participar, porque olha, não é participação sua, é revelação dele. É um desejo de conhecê-lo. Quanto mais Cristo, você se rende. Quanto mais belo você o vê, mais a feiura da sua alma vai deixando de existir. É uma situação. O que você vê aqui, o interessante, o rico, e aqui vai ficando sem sentido. Cuidado. Quando você pensa que tem que moer a sua alma, e aí entra os recursos humanos, que você tem que deixar de fazer muitas coisas para obter maior santidade. Não é isto. Quanto mais Cristo, mais santidade de Cristo, mais olhos abertos. Quando o Espírito vem revelar, quando está revelando mais da beleza de Cristo, da grandiosidade dele, você se rende à pessoa dele e você esquece de você mesmo. Porque a Bíblia diz: aquele que morreu não vive mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. É você ficar encantado, hipnotizado com a beleza de Cristo. É você ficar hipnotizado com olhar para uma planta bonita e ficar hipnotizado. E deixar, muitas vezes, a feiura de algum detalhe, você só enxerga a beleza e deixa que aquilo vai consumindo. A beleza de Cristo, o fogo dessa beleza vai consumindo a feiura da nossa alma. É uma coisa. Então, qual é a necessidade minha e sua? Na minha visão, é conhecer a Cristo, é pedir a revelação dele, é que ele, com essa natureza de humilde e manso, de pacificador, seja revelado em nós dia por dia. Você consegue ser manso? Não, mas ele é manso. Então Jesus manifesta a tua mansidão, manifesta o que tu és. É uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa. Não é um conjunto de doutrinas, de regras, de princípios, não. É Cristo.
é uma pessoa maravilhosa e bendita que já nos deu tudo, está tudo consumado, passado, presente e futuro, pecados do passado, do presente e do futuro, não há mais nada, toda a dívida foi paga por Deus. Esse negócio que nós temos que pagar uma dívida lá para frente, isso é coisa que não está na Bíblia. Dívida já foi paga. Estamos diante de Deus irrepreensíveis por causa da obra consumada, por causa da beleza de Cristo, por causa da expiação. Nós entramos pela porta, fomos justificados e recebidos e nos tornamos em Cristo irrepreensíveis por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Nos tornamos irrepreensíveis, aceitos, amados, recebidos em Cristo Jesus. Não vou perder o fôlego, mas para falar de Jesus Cristo não está de gritar mesmo. Não podemos suplantar, não podemos deixar de falar da sua beleza, da sua grandiosidade. A natureza da sua revelação é o seu governo. Vamos ler lá Atos 26:19. Aqui não é nenhum confete para ninguém, mas eu quero dizer para você como eu fui edificado no meu coração com a mensagem das 6 horas do pastor Júlio. Não é nome japonês, mas eu sugiro que você adquira essa mensagem. A luz que raiou do céu, essa luz que ofuscou a luz do sol, essa luz que raiou, que brilhou, resplandecente, que derrubou Paulo, que lançou Paulo por terra, é Jesus Cristo, queridos. Esta luz é uma pessoa que resplandeceu em nossos corações. É Cristo, somente Cristo. Se nós lermos a Bíblia e não encontrarmos a Cristo na nossa leitura é vã. De Gênesis a Apocalipse, eu não vou cansar de dizer isso. Eu vou repetir as mesmas coisas. Não fique buscando assuntos na Bíblia. Tem muitos, mas você pode se perder. Assim como Tozer disse, assim como os cientistas perderam de vista a beleza, a ciência perdeu de vista o conhecimento, nós perdemos Deus de vista em meio à maravilha das suas palavras. Cuidado para nós não perdermos Cristo em meio às maravilhas da palavra dele. Cuidado. Tome cuidado. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Por que ele não foi desobediente? Porque a visão governa. A visão governa. Se você tem Cristo, você é governado por essa visão. Você não é governado por cabeça de bagres. Você não é governado por homens. Você não é governado por comichões no ouvido de homens falando coisas que não tem na Bíblia. Você é governado por uma pessoa. Pergunte a Jesus Cristo: isso é verdade? Está na Bíblia, meu Senhor? Me mostra. Nós não somos bereanos. Nós estamos engolindo muita coisa. Dias difíceis. Nós não ficamos na simplicidade do Evangelho que é Cristo. Você quer crescer? Você quer crescer na vida espiritual? Leve o seu morrer dia a dia para que a vida dele se manifeste. Isso está na Bíblia. Não estou bravo. Não vou perder o fôlego. Mas sabe o que é isso aí? É o sentimento que eu tenho. É um amor
que eu tenho e que muitas vezes excede, que às vezes não é nem excede, me atrapalha em expressar as coisas. A natureza da revelação é uma pessoa. Mateus 16, 13 a 17. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Não precisa de muita coisa, a revelação é esta: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É revelação da pessoa de Cristo. Cristo aqui mostra a obra da cruz, mostra o que Ele fez no Calvário por nós. Isso é o suficiente. Cristo e o Filho de Deus é o nosso andar. A revelação, tu és o Cristo, está revelando a nossa morte nele, a nossa ressurreição nele. E o Filho de Deus significa que agora o nosso andar como filhos do Rei, filhos de Deus, é o nosso caminhar. Só que é progressivo o nosso andar com Deus. O fato que nós morremos com Cristo é verdadeiro, fomos colocados no reino. Agora no reino nós temos que andar, e vem as tribulações. Eu gosto de um pregador que um dia ele disse assim: você está sofrendo, dê boas-vindas às suas dificuldades. Isso é masoquismo? Será que coisa esquisita? Dá boas-vindas. É um absurdo. Morreu um filho e você, bem-vindo à morte. Em qualquer outra situação, bem-vindo. Dá boas-vindas. Dá boas-vindas à cara feia do seu marido. Engraçado, porque a Bíblia diz: em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Agradecer a Deus, como aquela mulher que estava para receber o filho para o aniversário na sexta-feira, tudo preparado, os amigos reunidos, e de repente o filho chega no caixão e ela chora desesperadamente, mas ela vira para Deus: tu me deste, tu levaste, louvado seja o teu nome. Essa mulher hoje, no bairro, é a mulher mais procurada para ajudar os quebrados e os falidos. Dela diz, segundo a história, sai mel, sai favo de mel, porque tem gente que passa por crise e fica amargurado, reclamando de tudo. Mas tem gente que conhece, que descobriu que há um mel que jorra de uma crise e chega para Deus: muito obrigado, Senhor, dói no coração, mas louvado seja o teu nome. Corta mais, até que Cristo seja como aquele soldado ferido numa batalha. Ele era um homem, ele gostava muito de Napoleão, ele tinha uma afeição profunda por Napoleão, foi para a batalha porque ele queria defender a sua nação e homenagear o seu rei. Ele foi ferido, e na mesa de cirurgia ele dizia assim: vai fundo, doutor, corte mais, está doendo, até o senhor ver o meu rei. Ele quis dizer, até o senhor ver Napoleão aí dentro. Agora em nós, corta fundo, Senhor, sacerdote, vai fundo, corta mais, até que Cristo seja revelado, até que Cristo seja visto. Está doendo? Corta mais. Corta mais. A minha visão, tá?
não pode ser a sua, mas parece-me que nós cristãos vamos ser despertados ainda. Eu até fico temeroso em dizer isso aqui, não é tanto pelo que nós pregamos, mas quando o fogo começar a perseguição. Eu não sei o porquê, mas parece-me que nós só vamos acordar na hora que bater uma perseguição, que aí nós vamos esquecer as diferenças, vamos deixar partidarismo do lado, blocos de lado, panelinha de outro, vamos nos reunir, vamos deixar questões teológicas e vamos reunir, vamos orar, vamos pedir a Deus a misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Mas na minha visão, parece-me que nós vamos ser despertados pela pessoa de Cristo numa crise maior, numa perseguição maior. Agora, amados, enquanto essa perseguição não chegar, vá lá para o seu quarto clamar a Deus a misericórdia. Não deixa de pedir a Deus a revelação de Cristo. Clame por Jesus Cristo. Diga para Ele que você quer conhecê-lo. Diga para Ele que você o ama, que Ele é o amado da sua alma. Busque, porque agora Ele te buscou. Agora que Ele te buscou, você pode buscá-lo. Porque se morrestes, buscai as coisas lá do alto. Você já morreu, agora você tem uma natureza que pode contemplá-lo, e buscá-lo, e conhecê-lo. Qual é o sentido da vida? Você está buscando, por que você está aqui? O que você quer? O que nós queremos? Riquezas? Bem-estar? Tudo isso nós podemos ter? Mas se não, o que nós estamos construindo? Projete 40 anos na sua vida, daqui 40 anos, onde você vai estar? O que você quer hoje? O que você plantar hoje é o que você vai colher daqui 40 anos. E onde você vai estar daqui 40 anos? Eu tenho certeza que se Jesus não voltar, eu vou estar no buraco de 7 palmos. Eu já sei da minha limitação. Apesar da minha família durar bastante, mas eu não tenho pique para isso não. Agora, gente, vamos pedir a Deus, vamos clamar a Deus, vamos juntos pedir a revelação de Jesus Cristo, vamos conhecê-lo sem reservas. Você sabe qual é o segredo de uma vida cristã autêntica? Consagração. O que é consagração? Consagração significa que eu não me pertenço mais. Você já consagrou seu corpo para Deus? Você não gosta dele, né? Também não gosto do meu. Você já consagrou sua alma? Você é cheio de manias, na verdade também sou. Nossa alma está cheia de mania, de coisinhas, de picuinhas. Sabe? A gente até escolhe com quem a gente quer conviver, porque as almas estão cheias de coisinhas, miúdas. Cheio de direitos pessoais. Não é assim que a nossa alma? O nosso espírito está lá, recebido por Cristo, regenerado, Cristo vive lá. Você já consagrou o seu espírito para Deus? Você já consagrou sua alma, seu corpo? Dizer, Senhor, eu quero me apresentar a Ti. Corpo, alma e espírito. Eu quero ser Teu, totalmente Teu. Tudo que há em mim e tudo que é em volta de mim. Entrega filho, entrega mulher, entrega marido, entrega sogro, sogra, nora, entrega tudo, dinheiro também, faça entrega disso aí. Entrega o bolso, como alguém disse assim, há muita gente que é governado, o dinheiro está na cabeça, mas o dinheiro devia estar no bolso, não na cabeça. Agora tudo isso, queridos, só é adquirido por uma visão, e essa visão vem por revelação. Essa revelação dada por Deus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Precisamos dela. Precisamos dessa revelação, dessa visão, ser governado por Ele, alargar a visão, ver mais Cristo, andar com Ele, ser hipnotizado por Jesus Cristo, desejá-lo intensamente, no dia a dia.
no caminhar triste, muitas vezes, na calçada aqui de Londrina, e você está lá pensando nas dificuldades, na conta que tem que pagar. É o momento que você tem que falar: Jesus, está nas tuas mãos, eu sei que eu tenho que trabalhar, dá-me força para isso. Levantar triste, mas é Jesus, tu és a minha alegria. No dia a dia, nos esbarrões, de crise em crise, a vida cristã. Nós temos aqui a fé como um ato de justificação, e a fé como uma atitude de fé em fé. Fé, certeza das coisas que não se veem. Eu vou andar pela fé no meu Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. É pela fé. E fé é a certeza das coisas que não se veem. Não há necessidade de se ver, mas de crer. Onde Cristo está em mim, como é que eu vivo? Pela fé. E aí Ele está trabalhando em mim, trabalhando em você, dia por dia. É praticidade. Deus não é teórico, Deus é prático. Então, corra, se possível, corra e se renda ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, olha, estou entregando tudo que há em mim. Reitere a sua consagração. Eu não sei quantas vezes, mas quando eu acordo, eu falo: Jesus, esse dia é teu, a minha vida está nas tuas mãos, o meu corpo é teu, a minha alma é tua, o meu espírito também. Por fé, eu consagro toda a minha vida nesse dia para ti. Amém? Levanto e vou fazer aquilo que está colocado diante de mim, pela fé. Vêm os esbarrões, mas Ele está na história, porque a visão nos governa. Não vamos parar por causa de crise. A crise é benéfica. Veio a paulada, você continua andando. É assim que acontece, de crise em crise. Louvado seja o Senhor por isso, louvado. Graças te dou por isso e por aquilo. E vai. A porta é estreita, porque nós somos inchados. O caminho é apertado, porque nós não queremos o andar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que Deus, por misericórdia, revele a nossa morte, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele seja o nosso tudo. Amém?